Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou recomendar um livro que não é diretamente relacionado à área de TI, mas é um livro que vai te ajudar bastante a você que quer estudar programação, ou que quer estudar Linux, ou que quer estudar qualquer coisa aqui na área de TI, não só na área de TI, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, mas eu estou focando aqui mais para quem quer estudar programação, quer estudar Linux, ou quer estudar servidores, ou DevOps, ou segurança, ou qualquer coisa nessa área. É um livro que é muito bom, que te ensina como aprender melhor, como estudar melhor. Que é esse livro aqui, Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. E é um livro muito interessante, ele dá diversas técnicas de estudo que se você aplicar você consegue estudar melhor, aumentar a forma como você consegue aprender mais, até aumentar o seu nível de inteligência através de técnicas de estudo. É muito útil também para você estudante que quer passar no Enem, quer entrar na faculdade, ou se você quer estudar para um concurso, ou se você simplesmente quer estudar uma linguagem de programação para você poder aprender e utilizar, ou no mercado de trabalho, ou em projetos pessoais, ou se você quer aprender qualquer coisa mais rápido. Eu recomendo esse livro aqui, Aprendendo Inteligência. Ele é muito bom mesmo. E é um livro fino, ele dá algumas coisas, algumas técnicas para você aprender. Inclusive, se você tem realmente interesse de aprender o que esse autor trata, você comenta aqui embaixo que eu mando para você o link os links de algumas palestras que esse professor deu, que ele explica o método dele em detalhes. Eu não vou explicar o método dele aqui, eu não estou aqui com o texto inteiro, com o método inteiro aqui do lado da câmera. Eu não decorei, não decorei o texto do livro, eu não estou com o método inteiro aqui, mas então eu não vou poder dar todos os detalhes. O pessoal estava falando no outro vídeo lá que eu estava robotizado, que parecia que eu estava lendo, então eu não vou ler. Mas sem eu ler eu também não sei tudo de cabeça. Mas eu vou resumir aqui algumas coisas que esse autor ensina, que ele ensina, por exemplo, vou destacar as técnicas que eu utilizo e que mais me chamaram a atenção, mas não são todas as técnicas que ele ensina. Uma das técnicas é aula dada hoje, aula estudada hoje antes de dormir. Ou seja, se você teve uma aula de alguma coisa qualquer, seja videoaula, seja aula numa sala de aula comum, na faculdade, na escola, ao invés de você deixar para estudar no outro dia, você estudar no mesmo dia. Aula dada hoje, aula estudada hoje. É você... Fiquei com a garganta um pouco seca. Você estudar no mesmo dia aquela disciplina. Você estudar no mesmo dia aquela disciplina que você estudou hoje. E essa é uma das coisas. O outro tópico que esse autor destaca, e que eu faço também, é o tempo de estudo. É você não ficar também estudando o tempo todo sem parar, sem dormir, ficar a noite adentro estudando, e também não ficar vários dias seguidos sem estudar aquilo que você está buscando aprender. Ele recomenda fazer ciclos de estudo de entre 30 e 50 minutos seguidos estudando, sem interrupções, e depois 5 a 10 minutos de descanso, e depois você repete a mesma coisa. Segue mais 40, 50 minutos, mais 10 de descanso, o tempo que você aguentar. E ele defende que você aprende melhor se você estudar um pouquinho a cada dia, uns 40, 50 minutos, uma hora a cada dia, do que se você estudar 10 horas seguidas no mesmo dia. O teu cérebro retém menos. A cada pouquinho que você estuda, o teu cérebro retém um pouco, mas se você estudar demais, o teu cérebro não vai reter mais. Porque o limite do que o teu cérebro consegue aprender em um dia, ele tem um certo... ele é limitado. Então não adianta você estudar 20 horas seguidas e dormir 4, que você não vai aprender. Você vai aprender menos do que o cara que estudar 1 hora por dia, durante uma semana seguida. Então é isso, essa é uma das técnicas. O livro dele tem uma fundamentação teórica baseado na forma como o cérebro funciona, baseado em pesquisas científicas da neurociência. Então não é autoajuda, o que ele fala realmente tem fundamento científico.
e funciona de fato. Eu testei e comigo funciona, e com os alunos dele também. Ele tem muitas recomendações, tanto de alunos quanto de professores, então é muito bom. Outra coisa que ele recomenda para quem está estudando para a faculdade é que a grande maioria dos alunos deixa para estudar por várias horas seguidas nos dias imediatamente anteriores ao dia da prova, e ele fala que nesse livro ele fala que isso é uma péssima ideia, que é uma das piores formas de estudar, é você estudar em cima da hora da prova, estudar por 2 dias seguidos no fim de semana, tentar estudar a matéria toda de uma vez. É muito mais eficiente você estudando desde a primeira aula, você estudando um pouquinho por pouquinho, você estudar 1 hora por dia ou alguns minutos por dia, todos os dias, desde a primeira aula. Quando chegar na hora da prova, você vai estar dominando a disciplina, você vai estar sabendo muito mais do que o cara que na semana anterior tentou aprender tudo de uma vez. Então essa é uma recomendação bastante útil e que eu sigo para poder aprender linguagem de programação, segurança, e até para poder estudar conteúdos que eu trago aqui no canal e poder aprender ainda mais. Ele recomenda também evitar que smartphone, televisão, videogame ou interrupções, telefone em geral, ou até outras pessoas possam atrapalhar os seus estudos. Que é muito importante que você trabalhe, que você estude focado durante esses 30, 40 ou 50 minutos. Você estudar com foco total naquilo que você está fazendo, e depois que terminou, aí você faz outras coisas, vai ver rede social, qualquer outra coisa. E uma outra recomendação também desse autor é que você faça exercício físico, porque o exercício físico ele melhora o seu raciocínio e você consegue aprender mais com isso, consegue estudar por mais tempo, o teu corpo pode ganhar mais resistência. Então essa é uma recomendação dele também, fazer até nos intervalos entre um pouco de estudo e outro, você fazer alongamento, fazer exercícios leves. Outra coisa que ele recomenda com bastante ênfase é você aprender fazendo, ao invés de aprender simplesmente lendo o livro. E isso tem uma importância ainda maior nas áreas de programação, de segurança, áreas que envolvam código, envolvam comandos que você tem que aprender, tecnologias que você tem que aprender como funciona. Então aí é muito mais, você aprende muito mais quando você está programando, por exemplo, na prática para um cliente real ou um projeto real, mesmo que seja software livre ou um projeto pessoal. Você aprende muito mais do que se você você aprende muito mais do que se você ficar apenas lendo livros e mais livros de programação. É muito importante que você coloque isso em prática. Linux para Linux, do desktop ao data center, desse livro aqui. Então esse é mais um vídeo de review de livros, e o livro de hoje é esse livro aqui, Primeiros Passos com React, Construindo Aplicações Web. Que certificação LPI. Certificação LPI do Luciano Antônio Siqueira, curso completo para LPI 1. Então esse é um livro muito bom para quem quer tirar a certificação LPI. Eu recomendo não só esse, mas também o outro livro, o LPI 2. O novo livro do Scrum, que é esse livro, Scrum Guia Prático, Maior Produtividade, Melhores Resultados, Aplicação Imediata. Esse Scrum, se você não conhece, Scrum é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software. Um livro que ensina como programar em C, como programar em Assembly, como fazer engenharia reversa e criar seus próprios exploits. E é esse livro aqui, do John Erickson. Esse livro aqui é Open Sources, Voices from Open Source Revolution, que é um livro que conta a história da comunidade open source, conta a história do software livre e do open source a partir do ponto de vista das pessoas que tiveram mais influência nessa comunidade. Esse livro aqui, Min Definitivo, com Mongo Express, Angular e Node, do autor Simon Holmes. É um livro que eu gostaria muito de poder recomendar aqui, mas é um livro que é muito bom. Foi na verdade, no passado. Ele foi um livro muito bom, me ajudou bastante. Só que infelizmente hoje em dia ele está bastante desatualizado. Os 35 melhores cursos de Python gratuitos disponíveis para você, que eu vou deixar o link para todos eles aqui embaixo na descrição do vídeo, e você vai poder fazer qualquer um deles. E aqui eu vou descrever cada um deles. Então essa é uma lista dos 35 melhores cursos de Python gratuitos
que eu encontrei disponíveis na internet.